Oi, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre o pré-laboratório do PWM e, como a gente viu, existem diversos timers que podem atuar com o PWM e, devido à baixa complexidade desse laboratório, eu escolhi usar um timer de propósito geral e escolhemos aqui o timer 5, que ele tem um auto, auto reload de 32 bits. Como é, as práticas desse curso têm o intuito de usar os LEDs, né? Com você na sua casa, caso não tenha osciloscópio, essas coisas, você consegue ver os resultados dos laboratórios com recurso de baixo custo. Então, dito isso, eu vou fazer um PWM com uma frequência, um período muito baixo, e a gente vai conseguir ver a oscilação do LED, né, em baixa frequência. Então, dito isso, a gente vai usar dois canais de PWM, o timer 5, canal 1, e o timer 5, canal 2. Eles estão no pino PA0 e PA1. Qual que vai ser o intuito? Enquanto um pino vai estar no PWM com um duty cycle com, sei lá, 20%, o outro pode estar com 80%, ou os dois com 50%, um com 10%, outro com 90%, e por aí vai. A gente pode alterar um e outro e ver o impacto que tem no Dirty Cycle ali no LED. Então, o primeiro passo do laboratório sempre é habilitar o, o clock do periférico correspondente. O timer 5 ele vai estar no APB1. Posteriormente, a gente vai desabilitar o timer, sempre desabilita no começo, faz toda a configuração e no final a gente habilita o temporizador. Nesse laboratório, para diferenciar um pouco que a gente não tinha usado ainda, a gente vai usar o modo de contagem up-down, que é o center align, né? Aquele que conta, vou pegar a caneta aqui, tem o modo up count, né? Que é conta assim, reseta, e o modo center align ele incrementa até o auto reload e decrementa até zero. Aquela onda meio que triangular, né? Simétrica. Vamos ativar o preload, que eu já comentei anteriormente, né? O preload a gente quando a gente modifica o registrador de auto reload, ele só vai entrar de fato essa modificação no próximo ciclo de contagem. Então, se a gente mudar no meio da contagem aqui, ele só vai entrar de fato no próximo ciclo. Aí o auto reload que a gente vai escolher, vamos escolher um valor que dê uma frequência de 1 Hz, quer dizer que em um período completo do PWM, então, período completo, aqui por exemplo está com um duty cycle de 50%, esse período que vai estar aqui vai ser 1 segundo, por causa que seja 1 Hz. Então, como esse registrador de auto reload do timer 5 é 32 bits, a gente pode colocar um número bem alto, né? Acho que vai até 4.000 de vezes 10 a sexta. Então a gente está usando 85 vezes 10 a sexta, então dá tranquilo. Não precisamos usar o PriceScaler. Daria para colocar 1 Hz também nos outros timers, que são dos bits, só que daí a gente já teria que mexer no PriceScaler. Então, o primeiro registrador que a gente vai modificar aqui, né, de fato, que vai escolher o modo PWM, vai ser o registrador CCMR1. Então, nele, a gente tem a gente já viu esse registrador no laboratório de
Output Compare, que é comparação de saída. E o PWM, ele de certa forma, ele é muito semelhante à comparação de saída, né? Porque ele compara com o registrador, mantém nível alto, depois ele mantém nível baixo. Esses bits aqui, OC2M e OC1M, ao a gente selecionar 0, 1, 0, a gente vai escolher o modo PWM1, que eu expliquei no laboratório teórico, né? Na aula teórica eu expliquei a diferença do PW Mode 1 e PWM Mode 2. Se você não assistiu, recomendo você voltar uma aula anterior e assistir. Aqui, da mesma forma que a gente tem o registrador esse aqui, do preload do, do auto-reload, a gente também tem um registrador de preload do CCRN. Esse CCRN ele vai ser CCR1 ou CCR2, referente ao canal 1 ou canal 2. Esse valor aqui é o que vai definir o Duty Cycle do PWM. Então, se a gente mudar o Duty Cycle em tempo real, o Duty Cycle só vai entrar em vigor depois que terminar um ciclo. Então, se a gente modificar no meio aqui o Duty Cycle, né? Tá no meio aqui, não terminou o ciclo ainda. Aí só no próximo ciclo que ele vai mudar o Duty Cycle. Assim, por exemplo, aqui vamos supor que antes estava 50, né? Tá 50, 50. Aí a gente mudou bem aqui, colocou 20%, só que esse 20% só vai entrar em vigor depois que terminar esse ciclo aqui. Então, o preload do CCRN é para isso. E aqui no CC1S e CC2S a gente tem que colocar 0 para manter o canal como saída. Esse OC2M, essa parte aqui, junto com essa aqui, compõe os 4 bits. Não sei porque eles fizeram assim, mas é assim. Bem como esse OC1M também, parte dele está aqui. Esse aqui é o bit 4. Mas no caso a gente vai configurar só esses 3 bits aqui, né? Então, a gente vai mexer nesses 3 aqui e nesses 3 aqui. Então, CCR1 a gente pode escolher um Duty Cycle de quantos por cento a gente quiser. E esse valor vai ser o percentual desse valor do auto-reload. Então, se a gente colocar metade, Duty Cycle de 50%, a gente vai colocar metade desse valor aqui. Se for 20%, a gente coloca 20% desse valor, 10% e por aí vai. Lembrando que a gente nunca pode colocar o Duty Cycle no limite, assim, porque ele leva pelo menos um ciclo para atualizar os registradores e etc. Então, a gente tem que colocar no máximo ali um ciclo antes. E no zero também a gente não pode colocar zero, tem que colocar pelo menos um. Mais pra frente eu vou explicar o porquê na aula prática. Então o CCR2 ele define o Duty Cycle do canal 2, é a mesma coisa do canal 1. E esse bit aqui, ele define a polaridade, se a gente deixar zero é a polaridade normal. Então se a gente colocar na hora do valor lógico do match, o nível é alto. E aqui a gente habilita de fato o canal 1 e o canal 2. Então aqui a gente vai manter a polaridade normal, a gente não quer inverter a polaridade. Então se a gente alterar isso aqui, o PWM estava assim,
Vamos supor que está 20%, assim. Se a gente inverter essa polaridade aqui, ele vai inverter aqui. Então, ele vai ficar assim. Então, aqui eu só destacando os pinos que a gente vai usar, PA0 e PA1. Então, o canal 1 vai estar aqui no PA0, o canal 2 no PA1. Deixa eu usar esses aqui para conectar no LED. O GND que a gente for usar, a gente tem que usar o GND normal, não o analógico. O analógico a gente vai explicar mais para frente, a gente vai usar para o módulo DAC e se precisar também do ADC. E aqui eu já vou trazendo uns spoilers do resultado da configuração do laboratório, mas é mais para explicar mesmo a diferença do Center Align com o CountUp. Então a gente viu lá na prática que o computador ele atua nessa forma triangular, né? Então nesse caso aqui definimos um Duty Cycle de 20% para o sinal roxo. Então a hora que ele deu 20% aqui, no modo PWM1 ele vai para o nível lógico baixo, né? E aqui também deu 20%, ele vai e joga para baixo. E aqui, quando está decrementando, quando ele for menor, no caso, ele vai voltar para o alto. E aqui esse outro sinal, ele vai estar com Duty Cycle de 80%, então ele só vai para baixo a hora que chegar no 80% do contador. E aqui, a hora que ele abaixar, está decrementando. E a hora que ele abaixar de 80%, ele volta para o alto. Então essa zona aqui no meio vai ficar baixo e essa zona aqui no meio vai ficar baixo. Então aqui a gente tem a configuração de Center Align e os dois sinais, tanto o roxo quanto o azul, estão no PWM Mode 1. A gente pode observar que eles estão alinhados no centro, por isso que esse nome de Center Align, né? Então eles estão centralizados os sinais. Se a gente quiser que um fique, por exemplo, assim, defasados em 180 graus, né? Então, enquanto esse está alto, o outro vai estar baixo e vice-versa. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar o canal 2 no modo PWM2, porque daí inverte a lógica. No PWM2, ele só vai ficar ativo quando ele chegar aqui no Duty Cycle, no valor do auto-reload que a gente configurou. Então, aqui, se a gente colocar 80% do auto-reload, na verdade, ele vai ficar com um Duty Cycle de 20%, de 0,2, porque ele atua com a lógica invertida. Ele só vai ativar quando ele chegar aqui no 80%. Então, ele está contando, chegou, ativa. Depois, a hora que ele está decrementando e passou do valor de 80%, ele já volta para o nível baixo. E aqui mantém o que estava antes. Chegou no 20% aqui, ele vai para nível lógico baixo. E aqui chegou para 20%, ele volta para o alto. Está decrementando, passou aqui, vai para o alto. Então, destacando, o roxo está no modo PWM1 e o azul está no modo PWM2. Agora, a terceira configuração aqui é interessante. Se colocarmos 20% do auto-reload no sinal azul, que está no modo PWM2, aí, a hora que ele chegar aqui, ele vai para o alto. Enquanto o outro, a hora que ele chega aqui, ele vai para baixo. Aí, a gente tem a configuração que os dois estão invertidos. A hora que um está ativo, o outro vai estar off, né? Nesse caso, porque a soma dos dois Duty Cycle de ambos vai dar 100, né? Por isso que está assim defasado certinho. No outro caso aqui, o Duty Cycle de um estava
os dois está 20%, né, Dirty Cycle. Então, no modo PWM2, o Dirty Cycle efetivo vai ser 1 menos o tanto de porcento que a gente colocar no auto-reload. Né? Então, se a gente colocar no auto-reload 0.2, que é o caso seguinte aqui, então vai ficar 1 menos 0.2, que vai dar 0.8 o Dirty Cycle. Isso no modo PWM2. Então, nesse laboratório, eu tentei misturar bastante as coisas para a gente ver coisas novas. Então, a gente está usando tanto o modo contagem de Center Aligned, que é o Up-Down Count, tanto como o modo PWM1 e o modo PWM2. Então, é muito importante você pegar, olhar esse resultado aqui, entender o que está acontecendo, e depois a gente prossegue para o código. Né? Então, essa aula era isso.